Não existe possibilidade de voar como uma borboleta e ter aquelas cores lindas se antes não passar por ser uma lagarta. É exatamente isso hoje que nós vamos conversar. Eu sou Ramesh Naitá, Rishi Kayará. Sejam bem-vindos no Ler para Crer. Olha, gente, antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que eu deixei um link, aqui um link na descrição, para você acessar uma aula gratuita sobre medicina da floresta das terapias xamânicas. Você vai entrar no universo de como são essas terapias, como elas são aplicadas, como é possível você se desenvolver mais no caminho do curador, como que você pode aprender a utilizar para você, para sua família, para os animais, para os seus pacientes, se você é um terapeuta, se você atua com pessoas e você quer entender mais dos aspectos xamânicos, das plantas, da fitoterapia sagrada, da fitoterapia da medicina da floresta, da botânica oculta, de plantas que você nem imagina que possam usar. Não são só as plantas conhecidas, não, tá? São muitas plantas classificadas como exóticas, mas exóticas porque classificaram assim, né? Mas são plantas como cipó, são plantas como raízes, né? A ligação delas com relação aos efeitos lunares, solares, a questão da terra, do fogo, da água, do ar. Então, todos esses aspectos estão aí informados dentro da caminhada da terapia xamânica. E a oportunidade de você adentrar e iniciar ali, começar a conhecer, é através dessa aula gratuita. Então, tá aí o link embaixo na descrição, é só você acessar e assistir a aula gratuita de Medicina da Floresta das terapias xamânicas, tá bom? Te espero lá. Para você que está assistindo pela primeira vez, o meu principal objetivo aqui é lhe trazer conhecimentos que estão além dos conhecimentos ditos normais. Entendimentos, compreensões ou questionamentos para colocar a sua cabeça de uma forma um pouco mais aberta, mais ampla, já que eu trago conhecimento milenar e reúno com a ciência atual. E para isto, eu reuni livros da minha biblioteca para comentar esses livros com vocês. Então, um desses livros que nós vamos conversar hoje, ele traz uma vivência de uma pessoa, e essa pessoa ela teve a sua vivência dentro das práticas xamânicas. A obra, por sua vez, ela tem um caminho como um romance e também sugere ter sido uma vivência real que ocorreu com esta pessoa. Essa é uma pessoa famosa dentro da literatura do xamanismo e principalmente do valor e da essência feminina em todo o caminho da transformação e também para com a vida. Exatamente porque dentro da obra ela traz um universo desta vivência, o reconhecimento pelas questões que envolve o ser mulher, mas também aspectos que envolve o que são as práticas xamânicas e também associado a muitas questões psicológicas, emocionais, de entendimento, de transformação da nossa consciência. Eu estou falando de um livro antigo, editado pela editora Bestseller, que é da Lynn Andrews. A Lynn Andrews, com A Mulher Jaguar, é um livro que muita gente já leu e que outros podem estar conhecendo agora. A Mulher Jaguar e a Sabedoria da Árvore das Borboletas. É esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aqui também que ele é bem antiguinho e estão vendo que eu marquei locais que são interessantes desse livro para a gente comentar. Tá certo? E olha, quer ver?
ele é exatamente de 1985, essa obra aqui, tá? Editado primeiro em Nova York, com licença para ser editado aqui no Brasil. Mas a questão é que essa obra aqui, ela traz interessantes aspectos que posso hoje, talvez, ir para um aspecto bem diferencial do que se comenta sobre esta obra aqui de forma geral. E isso é interessante, porque aí você tem uma possibilidade de ver outros ângulos disso. Mas mergulhando no universo do que é a experiência xamânica, do seu aspecto, por exemplo, que envolve como que é a transmissão do conhecimento. Porque a transmissão do conhecimento xamânico, ele é feito com a experiência, com a vivência. Ele não é apenas uma informação. É necessário que a pessoa vivencie aquilo, ela tenha contato com aquilo e ela tire as suas conclusões a partir dela. Não é do outro para ela, é dela. Esse aspecto dentro do xamanismo é muito nobre e é muito verdadeiro, porque cada uma das experiências que você faz, se você já vivenciou alguma experiência xamânica, você vai perceber que uma mesma pessoa, junto com você, vivenciando aquela experiência, ela teve uma compreensão diferente daquela que você teve. E quando a gente reúne, faz um conselho, reúne as pessoas para conversar sobre essas experiências, a gente vê que tem o quê? Uma essência em comum. É uma essência, é como uma árvore, né, que tem os seus troncos. Os seus troncos são essas derivações de entendimento, de compreensão, já que cada ser está num passo, cada ser tem um aspecto para ser resolvido dentro de si, né? Tem ali uma bagagem emocional, uma bagagem de pensamento, ou de conflitos, ou de interesses diferenciados do outro, mas que no final se reúnem na mesma essência de compreensão. Isso é muito belo, isso corresponde ao próprio processo da nossa vida, da nossa existência. E são, assim, as experiências xamânicas. E esta obra, por exemplo, ela traz esse aspecto destas experiências, da vivência de um ser que é a autora, que no México, por exemplo, ela vivenciou junto a duas orientadoras principais. Porém, as orientadoras dessa autora, dessa pessoa, não eram apenas as duas que poderiam ser consideradas como mestras, orientadoras, como as xamãs, mas todo a natureza ao redor. Ou seja, dentro do xamanismo se entende que toda a vida é uma forma de nos dar a capacidade de aprendizado, quando nós temos capacidade de ver além do alcance. E, por sua vez, o título é muito interessante, que fala sobre a mulher jaguar. Ela já vai direto no aspecto feminino e a sabedoria da árvore das borboletas. Então, tem um ponto aqui, né, dentro aqui da obra, que esse aspecto da borboleta envolve o que muitas tradições milenares falam sobre a vivência com a transformação que a borboleta realiza, né? Da lagarta para a borboleta. Se você não sabe, as próprias cores de uma borboleta correspondem às plantas que ela se alimentou. Então, dependendo as plantas e as substâncias que tem naquelas plantas, vai ser a cor da borboleta. Poderemos dizer, então, que as cores da sua vida, ou as cores que você manifesta na sua vida, ela corresponde àquilo que você se alimentou. Pensamentos, sentimentos, emoções. Se você se alimentou de sentimentos pesados, quais são aquilo que você passa? O que é aquilo que você passa? Quais são as cores que você transmite na sua vida atual? Então, esse aspecto que reúne tanto a observação da natureza e a compreensão na nossa psique, na nossa emoção, no nosso comportamento, ela é muito vivenciada dentro do xamanismo, tal como também
é identificado em diferentes povos milenares, em todo o mundo, como também nessa obra que eu mostrei para vocês. Bom, se a gente pegar a questão da borboleta, o próprio conhecimento mais milenar da ciência natural, que envolve, por exemplo, o budismo, fala dessa questão da borboleta, né? Que existe a transformação do ser, enquanto o ser ele não tem uma visão mais ampla, não tem uma capacidade de entender a compaixão, não consegue ainda trabalhar com seus próprios ruídos, os seus próprios aspectos internos, ele ainda está na fase da lagarta, né? Ele está experienciando ou buscando entender. Aí depois há um momento que ele se reúne no casulo, né? No casulo interno, para depois nascer ou renascer como borboleta. Ou seja, para ter asas e voar, alcançar novos horizontes, ter uma observação mais ampla. Então, é uma ascensão interna que acontece. E aqui também a gente vai ver nesse livro da Lynn Andrews também esse caminho em relação à borboleta. É interessante que, lendo o livro, a gente vai ver aspectos que se reúne, que a autora reuniu, né, princípios que são também muito divulgados no esoterismo, como, por exemplo, alinhamentos vibracionais entre os chakras, são centros de força no corpo. A gente vai perceber essa linguagem dentro ali desse aspecto, mesmo falando de uma tradição milenar, daquela tradição milenar ali das suas mestras, né? Então, nesse livro, vou ler aqui uma traço do livro para vocês terem a ideia. É uma travessia mística entre dois mundos, o da mente primitiva e o da plena consciência. Neste livro, Lynn Andrews prossegue o relato dos fenômenos que vivenciou em seu contato com a curandeira índia Agnes Alce Kiasovia, da qual se tornou aprendiz. Assim, reestruturou suas crenças a respeito de si mesma, do mundo em geral e do papel da mulher em particular. Em um ambiente estranho, lutando contra forças perigosas, a autora pratica seus conhecimentos xamânicos e resgata a primitiva natureza feminina, entrando num estado de plena consciência. Por sua vez, a gente vai ver na obra, dentro da obra, quando lê, um ser que não é o equilíbrio, é o desequilíbrio do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esse ser, né, que é um personagem dentro da literatura, esse ser ele leva a autora ao equilíbrio, ou seja, é um caos que existe para levar ao equilíbrio. Então, existe uma bagagem psicológica, uma bagagem de entendimento da psique muito grande dentro dessa obra, que deve também se ter ali a noção, quando você estiver lendo, a visão para você alcançar esta essência que a obra traz, né? Esse aspecto que envolve, por exemplo, esse teoricamente inimigo, né? Ou seja, essa força contrária e como essa força reage. E a reação dessa força faz com que a ação da luz ou da consciência, ou do entendimento, tome uma atividade, tome um passo, realize uma etapa, né? É lógico que eu não faço esse trabalho para falar para você e trazer todo o livro para você, né? Eu estou estimulando você a ir em busca do seu conhecimento e dentro dos aspectos mais espirituais, essenciais da vida. Então, um outro ponto, eu acho que vale a pena e muito importante aqui, é em relação a conceituar bem o quanto acumulamos de emoções e resíduos e não trabalhamos bem com esses resíduos. E esses resíduos emocionais, mentais, dos acontecimentos, das situações que nos levam ao desequilíbrio, à falta do entendimento e da clareza do como nós podemos melhorar a nossa existência.
ter uma sensação de que estamos existindo de forma preenchida e não de forma vazia. Se você tiver uma essência de busca a esse respeito, o livro vai te trazer muito essa característica também, ou muitas lições em relação a estes fatos, tá? Então, eu vou pegar aqui uma parte do livro interessante para observar aqui, ó, que é o seguinte, ó. Use a escuridão como um fundo. Olha, use a escuridão como um fundo para os seus olhos. Não precisará da luz para ver as chamas diante de você. Os sábios estão conosco, nós os vemos claramente. Desejam falar-lhe, desejam falar-lhe. Vê que interessante, né? Use a escuridão como um fundo para os seus olhos. Quer dizer, né, o medo, a dor, a limitação, ela não é um peso, se você ter um entendimento maior. Ela é o fundo escuro, que você pode ver a claridade. Então, esse aspecto é muito bonito nessa obra. Além de você vivenciar o momento, vivenciar a neve no rosto, vivenciar o ambiente, você está vivenciando e fazendo um trabalho interno. E é muito interessante isso na literatura. Quando você trabalha ela, não apenas lê, sugando a informação, mas vivencia a informação dentro do seu ser, você está passando por uma experiência. É uma experiência que vai gerar resultados, e esses resultados podem ser muito positivos. Então, esse é um livro muito interessante de se ler, coloquei alguns aspectos dele, A Mulher Jaguar, A Sabedoria da Árvore das Borboletas, de Lynn Andrews, da editora Bestseller, tá bom? Você encontra esse livro, é só você acessar aí pela internet, você encontra esse livro para ler. Gente, eu quero informar também para vocês que toda quinta-feira, ó, marca aí, toda quinta-feira, às 19h30, nós temos atividades presenciais xamânicas, tá? Dentro da tradição e do Templo Aratembaê Taê. Então, a entrada é gratuita, você pode participar. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço para vocês, tá bom? Para vocês participarem e o contato também, se você precisar de alguma informação, você entra em contato. São toda quinta-feira, às 19h30. Eu vou ficando por aqui no nosso Ler para Crer, mas não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, está na hora de se inscrever. Se inscreva, ative as notificações para você receber os novos vídeos que eu vou apresentando para você. E aí também você pode comentar, comente. Você já leu esse livro? Você leu algum outro livro que traz essa essência também? Você quer que eu comente sobre algum livro específico? É só você colocar aí e eu vou passando nos nossos momentos, né, tão especiais, que é o Ler para Crer, tá bom? Aí embaixo, na descrição, eu deixei um link para você assistir uma aula totalmente gratuita da Medicina da Floresta. É uma aula que eu ensino os aspectos da medicina da floresta e levo você a entender o quanto você pode utilizar esta sagrada sabedoria, essa medicina, no seu dia a dia. Não se esqueça que eu reúno tanto a sabedoria milenar quanto o conhecimento científico também. Isso é muito positivo, porque você tem os dois ângulos, né, que se reúnem. São unir esses versos. Isso é muito importante também. Você vai encontrar, por exemplo, na aula de medicina da floresta, nas terapias xamânicas, que são as diferentes práticas que podemos utilizar de forma terapêutica. Então, você quer aplicar em você, você aprende a aplicar em você, você aprende a aplicar em sua família, você entra no universo dos curadores, você entra no universo da sabedoria da prática do xamanismo, tá? E você também, que é um terapeuta, que você quer aplicar o processo terapêutico em seus pacientes, vale a pena. Então, tá aí na descrição
Ali eu vou informar, vou mostrar todo o caminho e como você pode ir além. O como que você pode se desenvolver mais dentro do caminho xamânico, tá? É só você clicar, assistir inteiramente gratuito, faça o seu momento. Se você não puder exatamente agora, pega aí o link direitinho para você, no seu momento, sabe, naquele momento especial, você se dá o direito de aprender sobre as terapias xamânicas. Vou contar também da minha história para vocês entenderem, da tradição a qual eu sou ancião, que é a tradição milenar Tubacuaçu, dos caminhos que podemos lhe ensinar sobre a terapia xamânica, sobre a medicina da floresta. Então, o link está aí na descrição, é só você acessar.